estudar, ele falava que era pro meu crescimento espiritual. Ele falava para eu crescer na vida. Ele às vezes confunde até a mente da gente acreditar que o que ele faz vem de Deus. Isolados em seus internatos. São relatos de uma rotina de alienação sem contato com o mundo exterior. Situação confirmada por laudos feitos a pedido do Ministério Público. Francisco disse neste domingo que ficou triste com a descoberta dos restos mortais de mais de 200 crianças em um antigo internato para indígenas da Igreja Católica no Canadá. Quando a gente é jovem, a gente tem uma admiração por tudo aquilo que é diferente que aparece. Virou um robô. Minha filha não existe. Ela não tem amor pela gente, não tem carinho, não tem nada. Ela é um robô. No último fim de semana de fevereiro, a Igreja Católica promoveu uma reunião no Vaticano sobre abuso sexual infantil. O encontro inédito, presidido pelo Papa Francisco, marca o sucesso de um movimento que começou no Chile em 2010 com uma série de denúncias contra a Igreja. Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Olá, meu nome é Carlos Dias e eu tô aqui para escutar, aprender um pouquinho. Eu sou Ellen Sobral e algumas coisas definitivamente não são em nome de Deus. Meu nome é Gabriela Cunha e talvez ele não seja tão santo quanto ele pareça. Eu sou Matheus Jacinto e seita não pode ser igreja. Tudo bem, a gente voltou aqui. Semana passada tivemos alguns contratempos e não conseguimos gravar, mas essa semana a gente vai conversar sobre abuso espiritual. E para começar sobre isso, a gente queria escutar um pequeno trecho de um psicólogo explicando o que é abuso emocional. Olá, boa tarde. Passando aqui para falar rapidamente sobre um assunto extremamente importante e não do muito conhecimento de muitos, que é sobre o abuso emocional, que é o mesmo que abuso psicológico. Consiste em todo e qualquer comportamento que cause no outro algum tipo de sofrimento psíquico. E esse comportamento pode ser de várias formas: posturas, gestos, verbalizações agressivas, imposições indiscriminadas e outros posicionamentos que pode trazer dor, esse tipo de dor psicológico. O abuso emocional, ele vai depender, vai variar de graus, que pode ser leve, moderado ou grave. E a depender deste grau, pode trazer consequências significativas para a vida daquele que está sofrendo o abuso emocional. Bom, essa definição aí de abuso emocional é importante porque, para a gente falar de abuso espiritual, a gente precisa falar sobre abuso emocional, porque o abuso espiritual ele é uma forma de abuso emocional mais focado na espiritualidade, né? O abuso ele é uma coisa que ultrapassa, ele sai da linha do que é comum, do que é saudável, ele ultrapassa, né? Ele é um abuso. E na espiritualidade isso acontece bastante, muito mais do que a gente pensa, e é um assunto que a gente não fala muito sobre ele. Então, vocês acham que é comum? Vocês já ouviram falar sobre abuso espiritual? É uma coisa que já vocês conhecem pessoas que passaram por isso e tal? Sim, é muito comum. Não, eu com esse nome eu acho difícil encontrar alguém que classifique, que tenha coragem, mas o que você mais vê são pessoas que acabam dando muito espaço à influência de líderes, vão colocar, pelo menos, muito suspeitos, vamos colocar dessa forma, na vida delas, e começam a ditar toda a sua vida, e a pessoa começa a ter a vida englobada por todas as pessoas que envolvem aquele líder, e de repente
a vida dela se tornou só aquilo e ela, quando às vezes percebe como está, não consegue sair, porque a vida dela passou a ser aquilo. Isso quando ela percebe, você não sabe quanto tempo a pessoa passa nessa situação. O abuso espiritual, ele rouba a espiritualidade da pessoa, porque a pessoa ela não passa a ter uma relação com Deus que seja só ela e Deus. Assim, não existe uma relação que seja só você e Deus, né? A relação com Deus, ela é horizontal e ela é vertical. Então, a gente tem a relação entre nós e Deus, mas a gente tem a relação com Deus passada pela relação com os irmãos. E, especialmente no contexto católico, a gente precisa uns dos outros, precisamos da igreja, precisamos dos sacramentos. Mas o problema, quando a gente vai falar sobre abuso espiritual, é que essas pessoas, elas sequestram a sua capacidade de se relacionar com Deus, porque por mais que existam a necessidade do outro, a gente precisa do irmão para se relacionar, precisamos dos sacramentos, a sua relação individual com Deus, ela precisa existir. E no abuso espiritual, você é sequestrado disso, você não tem mais uma relação com Deus que seja individual, pessoal, você tem uma relação com Deus que é ditada por uma outra pessoa. É uma outra pessoa que determina como você reza, é outra pessoa que determina o que é certo e o que é errado, o que Deus significa para você. De repente, você só reza da maneira que aquela pessoa reza, e você só frequenta os lugares que aquela pessoa frequenta. E tudo que se relaciona com a espiritualidade precisa daquela pessoa. Então, parece que aquela pessoa se torna uma bengala na sua vida espiritual, e você não pode existir, ter Deus, tipo, na sua vida, se não for mediante aquela pessoa. Sim, tem duas coisas que eu queria pontuar. A primeira é que, na verdade, na maioria das vezes, nem são pessoas suspeitas, né? Na maioria das vezes, são pessoas que... A imagem que passa, né, que são pessoas ali, de paróquia, pessoas firmes e tudo mais, você só percebe mesmo a profundeza daquilo quando você sai. Que quando você tá dentro, você acha na mais normalidade do mundo, e quem tá fora que tá errado, quem tá fora que tá esquisito, quem tá fora que tá mudando tudo, né? E uma outra coisa que eu queria pontuar é que esse é um tema importante para se falar, principalmente agora. Nós não planejamos, né, mas entramos em setembro, estamos no Setembro Amarelo, é um tema importante que, como o Matheus disse, a gente não trata nesse sentido, que é abuso espiritual, né? A gente não trata, não se fala desse tipo de denominação hoje, não se traz isso, né? A gente não debate sobre isso, e é muito importante que a gente fale aqui hoje e determine, assim, o que é isso, e se existe possibilidade disso ser evitado, quais são os sinais que você pode perceber de que você está entrando nisso, sabe? As pessoas do seu redor, as pessoas todas apoiam isso, sua família, como é que as pessoas estão percebendo? As pessoas estão apontando mudanças em você exacerbadas, mudando de forma radical? Quem são essas pessoas, sabe? Essa pessoa que você segue, esse líder, esse grupo de pessoas que você segue, a sua família apoia isso, seus colegas, pessoas que conhecem você desde a infância, entendem isso, veem isso como uma coisa ok, legal, pessoas cristãs ou não, sabe? Ou tá todo mundo te dizendo que você tá errado, que você tá muito diferente, e só aquela pessoa que tá te dizendo não, as pessoas estão dizendo isso porque elas não têm Deus, você tem, entende? Ser cristão é isso, é radicalizar, sabe? Então, tipo, fica essa questão para esse episódio. Eu acho que, começando do começo, para poder entender o abuso espiritual, identificar como ele começa. E o abuso espiritual, ele é muito difícil de se identificar no início. Porque no início o que acontece é que você encontra uma pessoa que tem algum tipo de figura de liderança, seja um padre, um diácono, um bispo, um pastor, um líder de célula, um líder de grupo de oração, seja o que for, um líder dentro de um contexto cristão, uma pessoa que você vê com sinal de liderança. E por algum motivo aquela pessoa te atrai, assim, você acha que aquela pessoa é inteligente, santa, sábia, você gosta de escutar ela falando, e no início ela não vai apontar o dedo para você e dizer, mude tudo que existe em você e, sabe, radicalize e faça parte de uma seita. Ela nunca vai começar desse modo com você. Ela vai provavelmente acolher muitas e muitas vezes. Isso também vem de uma questão de uma carência que a pessoa pode estar passando, né? De uma questão pessoal da vida da pessoa. Então, o primeiro passo é isso. Você vai se sentir extremamente acolhida, entendida, abraçada de todas as formas. É uma pessoa que tem um carisma muito forte, né? Uma pessoa que já lidera um outro grupo de pessoas, e essa pessoa vai fazer com que você, primeiramente, é isso aí, se sinta acolhida em um meio cristão.
Talvez você não seja cristão e vá visitar aquela comunidade pela primeira vez, ou talvez você já seja cristão, mas não conhecia aquele grupo específico que funciona naquela paróquia, naquela igreja, tanto faz, mas de alguma forma aquela pessoa faz com que você se sinta acolhido. E assim como no abuso em relacionamentos, né? É muito comum no abuso em um namoro, em um casamento e tal, da pessoa ela se tornar uma pessoa que te provê as coisas que são necessárias para você. Então, tipo, tem muitas mulheres que se envolvem em relacionamentos e que são abusivos, e o cara não chega no primeiro encontro e dá um murro na cara dela. Então, ele tá ali provendo coisas que parece que são necessárias para ela. Então, ela tá em um momento difícil e ele consegue a carona. Ela tá em um momento ruim e ele consegue o que ela tá precisando. Ele tá ali provendo as situações que acontecem com ela até o ponto de que ela, tipo, necessite dele. Isso acontece muito também no relacionamento dessa questão espiritual. Então, esse líder ele começa a ganhar, a conquistar a presença daquela pessoa, porque essa pessoa percebe nele ou nela também, porque pode ser uma liderança feminina, mas no meio cristão em geral a gente vê mais lideranças masculinas, especialmente por causa do clero. Inclusive é um ponto que a gente já também poderia falar um pouco, tipo assim, vamos entrar nessa questão, o que é clericalismo, né? Tipo, se os meninos quiserem trazer uma definição do que é clericalismo e por que é que isso acaba fortalecendo, assim, empoderando um possível abusador. Olha, pelo que eu entendo, né, sobre clericalismo, é aquela ideia de que a palavra de um membro do clero, seja um sacerdote, né, um padre, um bispo, a palavra dele é a palavra que vai prevalecer perante, tipo, a doutrina. Se o cara falou, se é um padre muito querido, o que ele falou é a doutrina católica, ponto. E exatamente por ele ter essa moral, né, digamos assim, ele vai ter aquela fama da pessoa que entende, que compreende completamente, que está acima do bem e do mal, e assim por diante, né? Eu entendo o clericalismo desse sentido. Pode ter outro conceito, mas é por aí. O clericalismo, ele trata mais da influência que o clero, nesse caso, você não precisa nem considerar um clero cristão, mas a influência que a posição das lideranças religiosas tem sobre a vida social, sobre a vida política de um país, de um local. E acho que tratando do abuso espiritual, você tem que estender essa aura do clericalismo não só ao clero próprio em si. Claro que acontece muito, e aconteceu muito, principalmente nas últimas décadas, que a gente vem descobrindo o quanto figuras do clero esconderam seus abusos e destruíram a vida de tantas pessoas, escondidos atrás do seu status, da sua posição. Mas, partindo do pressuposto de liderança religiosa, você também estende essa posição clericalista aos leigos, às pessoas que formam grupos de orações. Infelizmente, acaba se estendendo a formação das novas comunidades, de pessoas que consideram-se e acabam se portando como autoridades religiosas, mesmo sem serem, mas a sua personalidade, a sua liderança as coloca como tal. E, tratando de catolicismo, é complicado você denunciar essas pessoas, porque a gente está numa religião em que o poder do clero é muito grande, em que a hierarquia é muito grande, e que é como se a religião não existisse sem ela. E, de fato, não existe. Mas as pessoas que estão lá são homens, são muitas vezes falhos, e às vezes são maus, e vão usar dessa posição de proveito próprio. Então, o status de clero, o status de liderança religiosa, os protege e, no caso católico particular, não que protestante não aconteça, mas há uma liberdade maior pelo ministério ordenado não ser uma crença geral, os protege de serem denunciados. Eles vão manter aquilo ali, as pessoas vão ficar com medo de apontar o dedo para elas, porque sabem que vão ser retaliadas. Às vezes, mesmo sem o líder em si, a pessoa, o abusador, falar nada.
Isso, exatamente. E a gente queria trazer qual é o perfil dessa pessoa, né? Como o Gabi disse, não começa já te proibindo de todas as coisas, mas você vai sentir uma identificação. Você vê naquela pessoa um espelho, não aquela pessoa ou grupo, né? Porque a gente sabe que também tem muitos grupos e não é a Rede Globo inventando algumas coisas, como algumas pessoas têm dito por aí. Não é sensacionalismo, são fatos. Mas a gente nem vai tratar disso aqui agora, nem hoje, porque ainda não estou habilitada em processo com segredo de justiça, né? Só as partes podem estar sabendo, mas enfim. Então, quem são essas pessoas, né? São líderes espirituais que mandam na sua vida sobre a justificativa de que Deus mandou, que foi o que eu falei na minha frase inicial. Então, essa pessoa iluminada que você acha que é aquela pessoa que usa aquela blusa de santo linda, que você vai comentar, nossa, que lindo, e ela vai te dar uma, ou que aquelas pessoas que, tipo, vão te dar Bíblia, catecismo, todas as coisas, vão suprir todas as suas necessidades, tudo, de uma coisa básica de igreja a uma coisa maior, acredite. Então, é aquela pessoa que você vai ver e considerar espiritualizado, cheio de dons, você admira aquela pessoa, você quer estar com aquela pessoa, você não vê a hora de chegar o final de semana para estar com aquela pessoa. Você quer conversar com aquela pessoa o tempo todo, você transforma essa pessoa no seu diretor espiritual, né, de certa forma. Sim, e essa pessoa, ela então começa aos poucos te convencer de que você também pode estar tão perto de Deus assim. Agora, claro, sempre sob a sua tutela. Então, ele começa a te dar os critérios, as bases que você deve seguir para você realmente se tornar uma pessoa tão santa quanto. A famosa cartilha. Sim, e ele começa a te passar as coisas que você deve fazer. Então, venha participar deste grupo. E aí entra uma questão que é muito característico de grupos que parecem conceitas, que é você não consegue salvação fora do nosso grupo. Então, isso é muito sério. Isso tem acontecido pra caramba no meio católico, o que é muito estranho, porque tipo, você vê isso em meios evangélicos, onde aquela igreja seja a única igreja mesmo, sei lá, tipo assim, um testemunho de Jeová, né? Tipo, eles vão dizer que eles são uma salvação e tal, mas dentro da igreja católica, é a própria igreja católica nós cremos que é essa salvação. Então, não faz sentido, mas acontece. Porque são grupos que eles vão dizer, olha, a grande igreja se corrompeu. O pároco, ele é problemático. E aí eles vão te convencer de que a igreja passa por uma crise. Então, essa ideia da igreja passando por uma crise também é uma grande arma na mão dessas pessoas, porque eles dizem que o bispo não é tão confiável assim, o pároco não é tão confiável assim, as encíclicas não são tão confiáveis, e aquela pessoa não se dá tão bem assim com as autoridades da igreja. Ela não costuma se dar tão bem assim com as autoridades da igreja. Tem alguns bispos que não gostam daquela pessoa, tem algumas denúncias que rolam contra aquela pessoa, tem gente querendo fechar a comunidade dela, tem gente que sai daquele lugar e reclama, tem gente que fala que foi abusado lá dentro, e as pessoas dizem que são mentiras. Então, param uma coisa esquisita sobre essa pessoa, sobre aquele grupo, sobre aquela circunstância, mas ele te convence de que todo o resto da igreja que está errado, e não ele. Então, ele é diferenciado, então ele é perseguido, e ele vai fazer o quê? Vai se apoiar em figuras de santos que tiveram algum tipo de perseguição pelo clero. Ele vai falar de Santa Joana d'Arc, que foi perseguida pelo clero inglês, né, e, enfim, terminou morto pela Inquisição. Vai falar de São Padre Pio, que foi afastado das suas funções como sacerdote. Vão falar muito, inclusive, de São Padre Pio. Santo Atanásio vai ser muito chamado muitas vezes, principalmente as pessoas que apontam a crise na igreja. Exatamente, Santo Atanásio, que lutou contra o arianismo. Então, eles vão dizer que a igreja passa por uma crise e que eles fazem parte de um grupo seleto. Então, para você também ser salvo, você precisa fazer parte desse grupo seleto. Então, tem alguma missa específica que eles participem. Seja que, não estou nem falando só aqui, para não ficar parecendo que eu estou falando só de grupo tradicionalista de missa tridentina. Estou falando de grupo de paróquia mesmo. Às vezes a paróquia tem, 5 missas no final de semana, e ele disse que aquela missa do horário tal, que é a missa que ele participa, é melhor, por algum motivo. Ela é mais importante. E acredite, vão aumentando as metas, tá? O jejum que você faz de 1 hora, faça de 3, sabe? Vai aumentando as metas para você. Penitência que você faz, aumente um pouquinho, sabe? Então você deposita tudo ali que você tem e a sua fé passa a depender dele. O caminho para chegar até Deus não é mais Nossa Senhora, é aquela pessoa. Aquele caminho ali, porque no caso tem essa coisa, né? Nossa Senhora é o caminho mais fácil até Jesus Cristo. Se torna essa pessoa na sua vida. Essa pessoa começa a substituir o próprio papel de Jesus até.
assim, porque ela se torna a mediação que existe entre Deus e os homens. E ela se alimenta muito desses dois discursos, o discurso de crise na igreja e o discurso de apocalipse, sabe? O discurso de que o mundo vai acabar, o discurso de que você precisa muito se santificar para você ser salvo. Então, ela vai se apoiar muito nessas dons, nessas histórias de santos, e vai te explicar que se você quer ser salvo, se você quer ser mais santo, se você quer ser amado por Deus, você precisa também fazer algumas coisas que aquela pessoa faz e que mais ninguém faz, só ela, e que ela vai te convencer que aquilo ali é realmente necessário à salvação. A Igreja Católica tem mandamentos, né? A Igreja tem mandamentos e a gente tem de segui-los, o objetivo é segui-los. E a Igreja tem orientações, enfim, existem várias coisas que dentro de religiões a gente se compromete a fazer. O que acontece com esses grupos é que eles sempre vão pedir mais. Eles não vão pedir só o que a igreja pede, eles sempre vão pedir coisas além. Então, se a igreja diz a você que você não pode se comprometer com grupos políticos que são anticatólicos, eles vão te dizer que você não pode nem votar no político tal que tenha um partido que ele não gosta. Se a igreja vai te dizer que é importante que você faça oração, que a oração faça parte da sua vida, eles vão te dizer que você precisa de não sei quantas horas de rosário, de não sei quantas horas de meditação, de não sei quantas horas de adoração ao Santíssimo. Se a igreja diz a você, você tem que participar da missa dominical, é um preceito, você tem que participar da missa dominical, eles vão te dizer, você tem que participar da missa todos os dias, porque a Eucaristia é a única forma de você se livrar desses males desse mundo contemporâneo. Então, se a igreja te diz, né, tem o mandamento da castidade, né, e aí vão te dizer, os padres podem te orientar, não assista coisas que prejudiquem você, não escuta músicas que falam de promiscuidade, não assista, beleza, a igreja vai te orientar nisso, essa pessoa vai te dizer, não assista nada que não seja católico, não escute nada que não seja católico, ou melhor, não só católico, se você falar para aquela pessoa, eu fui numa loja católica e comprei tal coisa, qual foi a loja católica? Porque as lojas católicas também estão contaminadas pelas ideologias. Então, existem só um grupo seleto de leitores que você pode, de autores que você pode ler, um grupo seleto de livros que você pode ter acesso, um grupo seleto de filmes, um grupo seleto de músicas, e de repente, cada vez mais, porque assim, quanto menos contato você tem com o mundo fora do grupo, é mais fácil para você acreditar que aquele grupo ali é a única salvação. Às vezes a gente vê essas coisas estranhas de seitas que levam ao suicídio coletivo e a gente fica pensando como essas pessoas chegaram até esse ponto. Não é uma coisa de uma hora para outra, uma pessoa bate na porta de um pai de família normal e diz, vamos entrar para uma seita suicida? Ninguém acontece isso, não faz dessa forma. Mas esses grupos que estão acontecendo no meio cristão e recentemente nos meios católicos também, eles não começam de uma hora para outra. Então, essa pessoa ele tem esse tipo de tentativa de aparentar ser a única tábua de salvação dentro de uma igreja em total situação de crise. Então, e essa figura desse líder espiritual, ela não pode ser tratada de forma infalível e perfeita. Eu acho que é aí que a gente tem que começar a desfazer este mal, né? Porque não existe isso, não existe, não é porque alguém porque ainda tem isso, né? Os dons. Eu tenho o dom da ciência, eu tenho o dom de todas as coisas, eu tenho todos os dons do Espírito Santo, que, não sei se vocês sabem, a gente faz 7 dons para simbolizar, a gente reúne ali bases de 7 dons, mas são inúmeros dons do Espírito Santo que foram derramados em Pentecostes. E aí a pessoa tem todos, até os que a gente não está trabalhando, a pessoa tem todos os dons, então aquela figura ali é infalível, perfeita, aquela figura que não erra, até quando ela erra, ela está acertando, literalmente o meme, até quando erra, está acertando, e é isso aí. Então, tipo, a pessoa baseia tudo que você baseia tudo que você é por aquela pessoa, tem que passar por aquilo ali. E acredite, para romper fica muito pior. Quanto mais passa, mais fica difícil romper, porque você não se conhece mais. Você não sabe mais quem é você, o que é aquela pessoa ou aquele grupo. E, de novo, a gente bate na tecla de que não estamos falando necessariamente de grupos tradicionalistas aqui. Estamos falando de diversos grupos, inclusive isso acontece muito mesmo no meio carismático também, que também já é uma herança do protestantismo, desse protestantismo que vem sendo resgatado. Porque na igreja católica isso acontece muito também, porque a igreja tem seus líderes, né? Nós temos padres, nós temos diáconos, nós temos líderes religiosos
temos líderes de pastorais, temos leigos à frente de suas comunidades, temos coordenadores paroquiais, coordenadores de pastoral familiar, pessoas que estão ali norteando tudo. Mas na igreja protestante, isso vem de um líder de célula, que às vezes tem 14 anos e está ali liderando uma célula juvenil. E isso também tem passado para o meio católico com, assim, não é nenhuma crítica ao empoderamento leigo, porque inclusive o clericalismo, como a gente falou no início, também traz esses problemas. Mas hoje em dia a gente está tendo pessoas que têm domínio total sobre a vida de uma pessoa, que às vezes elas não passaram pelo preparo espiritual que um padre passou para ter esse domínio. Então, são pessoas que estão ali, tipo, tendo o poder de determinar, assim, se você vai entrar em um relacionamento ou não, se você vai entrar na faculdade ou não, se você vai viver uma vida religiosa, ou se você vai se casar, todas as características da vida pessoal dela está sendo norteada por isso. Então, é um grande perigo na vida espiritual, porque como a gente falou no início, sua vida espiritual foi sequestrada. E aí, eu queria entrar bem pouco sobre a questão do abuso sexual, porque isso é uma chaga dentro da igreja. Não dá para ficar passando pano. A gente fala assim, não é a mesma quantidade de estatística que acontece fora da igreja. Não é. Tudo bem, ok. Talvez as pessoas tentem fazer mais grave do que realmente mas é grave. E é grave especialmente por causa do encobrimento. Então, o abuso sexual, ele passa primeiro por esse abuso espiritual. E se a gente for falar aqui de grupos que estão sendo acusados aí de casos de abuso sexual, muitas pessoas não passaram pelo abuso sexual, mas passaram pelo abuso espiritual, porque ele vem antes. Tem um padre que foi reduzido ao estado laical aqui no Brasil, que ele abusava sexualmente das freiras, e antes do abuso sexual vinha o abuso espiritual, e ele era tido como uma figura perfeita, essa figura, assim, santa. Então, as pessoas acreditavam em tudo que ele dizia. Então, se ele dizia para aquelas freiras, você tem que fazer isso e isso, você tem que se penitenciar dessa forma, daqui a pouco as mulheres estavam na cama com ele. Então, as pessoas podem ouvir e parecer que, nossa, que ingenuidade, nossa, que bobagem, como assim? Mas é uma coisa muito mais complexa quando você vê aquela pessoa ali como uma pessoa que tem um canal direto com Deus. E se ela está dizendo a você que você tem que terminar aquele relacionamento, você acredita nela. Se ela está dizendo a você que aquele contato com seus familiares é perigoso para você, você acredita. E hoje a gente está tendo adolescentes que não falam mais com os pais, passando por grupos religiosos, porque o líder religioso convenceu que vai acontecer uma grande luta espiritual no mundo e que a gente tem que estar dividido entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E sua família, se ela não for tão católica quanto você ela precisa ser afastada de você. Então, você é convencido de se afastar dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus, enfim, dos seus colegas, de todas as pessoas próximas a você, porque aquele grupo, ele tem umas chances, entre aspas, de te santificar e de te levar para o céu muito melhor do que outros grupos teriam. E quando a gente vai criticar e a gente vai, assim, dizer, eu não aguento mais isso não deve acontecer, o fato dessa pessoa ser tida como tão santa faz com que ninguém acredite que aquela pessoa faria isso. Então, essa é a grande questão. E com abuso espiritual também, ou com abuso sexual também. É engraçado que as figuras vamos falar, um grupo, por exemplo, que já foi condenado, já teve gente presa, pra gente não tá tendo problema aqui. Os Legionários de Cristo. Um grupo, acho que foi no México. Os Legionários de Cristo, qualquer semelhança não é mera coincidência. Era um grupo ultraconservador do México, se não for México, é algum outro país da América Latina, se alguém souber me corrija, mas... É do México, sim, sim. Isso, era um grupo mexicano, ultraconservador, que vinha tentar impedir que os avanços do espírito conciliar destruíssem a Santa Igreja Católica, muito corretinhos, com roupas muito bem passadas e corretas, com a liturgia super tradicional, com incenso, com canto gregoriano, e eles eram tão bonitinhos que eles fizeram com que o Papa São João Paulo II ficasse encantado por eles. João Paulo II os defendeu, e várias vezes aconteciam críticas de pessoas dizendo que esses caras têm alguma coisa de errada com eles, e o Papa não acreditava. Então, a gente tá vendo aí um Papa que é um santo, um homem realmente sábio, um homem que estudou, e que realmente foi enganado. Ele visitou os Legionários de Cristo, não é nem para dizer que ele só ouvia falar, ele visitou, ele esteve lá e não conseguiu perceber. E depois ficaram descobriram, e ficou assim, claro e explícito, todo mundo sabe, que o líder deles tinha prostitutas, que ele abusava sexualmente dos membros, que ele desviava dinheiro, tinha lá um monte de patrimônio escondido. Enfim,
essas figuras que parecem que são tão santas e tão perfeitas, elas podem esconder muitas coisas, e quando alguém denuncia algo e diz tem algo de estranho acontecendo aqui, é importante que a gente escute, não importa o quanto a gente acha que aquela pessoa é legal. Eu vou voltar um ponto antes, que acho que é importante destacar para que realmente não fique subentendido qualquer coisa. Realmente, não são só grupos tradicionais que fazem essas coisas. Inclusive, a maioria dessas situações vão ser em grupos carismáticos por uma questão demográfica, porque vai ser muito maior do que os grupos tradicionais que vão ter, e isso acontece com uma frequência muito grande na fundação de comunidades que começam com missões, às vezes tem nome de missões, às vezes são só aprovadas pelo direito diocesano, inclusive foi por isso que o Papa Francisco recentemente vetou a criação livre dessas comunidades como era antes, que era uma deturpação do pedido do Vaticano II, que os leigos tivessem mais espaço, que os grupos pudessem ser fundados mais livremente, associações leigas que acabaram se convertendo no movimento de novas comunidades, e normalmente são pessoas que não têm, quase sempre são pessoas que não têm formação espiritual, às vezes formação alguma, para liderar quem quer que seja, ainda mais envolvendo a espiritualidade das pessoas. Então, às vezes você vai ter a diocese vai ter mais de 150 comunidades, a comunidade Maria de não sei onde, a comunidade Arca de não sei o quê, e elas vão absorvendo pessoas, e muitas vezes essas lideranças são essas pessoas que entram nessa mesma característica, de pessoas carismáticas, no sentido de carisma mesmo, de pessoas que atraem, são pessoas magnéticas, que pegam pessoas destruídas pelo pecado, muitas vezes, pela vivência da vida, pelas feridas que a vida causa nela, acolhem, apresentam a Deus, mostram o que a igreja é de fato mostram os sacramentos, de fato mostram toda a beleza que Cristo tem, mas para ficar ali. E às vezes nem precisa usar o discurso de que a igreja está em crise, ou o discurso apocalíptico da coisa, mas simplesmente pelo fato da pessoa ter conhecido a fé a partir daquele lugar, toda a perspectiva de fé dela vai fazer sentido a partir da visão daquele lugar. Então, muitas vezes, a pessoa é convencida de que não tem outra maneira de viver a fé além daquela ali. Não tem outra forma dela ser católica, senão por aquele carisma, que muitas vezes nem é um carisma, que o fundador, os orientandos espirituais dela, os acompanhadores dela, convenceram ela de que ela tem. E a pessoa tem toda a sua formação dentro daquela realidade, não conhece a universalidade da igreja, e às vezes nem evolui para tragédias como o abuso sexual assim, mas não precisa que a vida da pessoa seja totalmente tomada conta por aquele lugar, por aquela comunidade, por aquela missão, e de repente ela vê uma coisa que também acontece com muita frequência, de que os líderes não são tão virtuosos quanto parecem, que as coisas nos bastidores são diferentes, que as lideranças fazem coisas que pedem para os assistidos não fazerem. Pessoas que acabam entrando, de fato se tornam membros, muitas vezes consagrados da comunidade, passam por situações que os fundadores não precisam passar. Até um caso conhecido, nem vale a pena citar, mas nominalmente que eu digo, mas de pessoas que às vezes passavam fome, tinham que ficar pedindo doações a pessoas de fora, enquanto os líderes, os próximos deles saíam para comer em restaurante com o dinheiro da comunidade. Ou seja, a vivência comum que não era vivida. O perigo do meio carismático acaba sendo que muitas vezes as pessoas que acabam se apresentando como líderes não são, na verdade, psicopatas ou sociopatas, e são narcisistas e destroem a vida das pessoas, e depois acabam por terem limitado elas a viverem só aquela perspectiva de fé. Elas não conseguem mais viver em nenhum outro lugar e simplesmente saem da igreja, porque é a única fé que elas conhecem, o único Deus que elas conhecem foi apresentado por essas pessoas. Essas lideranças, eu tenho muitas travas, acho que por isso que eu acho que uma pessoa que não passou por essa situação, justamente porque eu tenho muitas travas com pessoas que querem ser líderes, se apresentam muito virtuosas, que eu sempre me dá um asco, me dá alguma coisa, eu sempre tenho uma desconfiança muito grande
com esse tipo de gente. Mas teve casos absurdos, assim, você vê do fundador de uma comunidade X aí, que foi convidado a se retirar da própria dessa comunidade, e depois você vê a personalidade narcisista da pessoa. Ela considerou que ela, sendo a fundadora da comunidade, o carisma emana dela. Então, se ela sai da comunidade, o carisma sai junto com ela. E ela ela disse que levou esse carisma para uma nova comunidade. Isso é uma pessoa leiga, que não tem formação de nada. Se considera que algo emana dela. Destruiu a vida de um monte de gente. E vai seguir destruindo a vida de outras pessoas, infelizmente, porque ninguém denuncia. Muitas vezes as pessoas usam da própria igreja, do próprio clero, para se proteger de denúncias também. Então, é importante dizer, não... Acho que o meio tradicional é até minoria nesse ponto, porque o abuso espiritual vem de todos os lados. Bom, então vamos para o nosso intervalo, vamos escutar uma musiquinha, um pouquinho sobre esse assunto, e a gente já volta para continuar. Parecem saber mais sobre mim do que eu mesmo. Eles parecem ouvir mais a Deus do que eu. Ou o que eu construí em oração foi coisa da minha imaginação. Ou estão mentindo para mim? Que agrada mais, que parece mais o que a menina de Deus faria. Parece não ser o bastante ainda. O que agrada mais agrada quem? A Bíblia dele se parece com a revista que eu rasguei. Tentei caber em casas e castelos, falei em palavras e mistérios. Ninguém vai poder dizer que eu não tentei, porque eu dei minha vida. Mas sempre vão dizer que eu poderia ter tentado mais, me esforçado mais. Escolhi sobreviver do que morrer pela causa errada. Eu não quero ser livre, não quero ser livre. O que eu quero não tem nome, o que eu quero não tem nome. Eu não quero ser livre, não quero ser livre. O que eu quero não tem nome, o que eu quero não tem nome. Yeah. Não tem nome. Eu não quero ser livre. Yeah. O que agrada mais, que parece mais, o que um menino de Deus faria. Parece não ser o bastante ainda. O que agrada mais agrada quem? A Bíblia dele se parece com a revista que eu rasguei. Tentei caber em casas e castelos, falei em palavras e mistérios. Ninguém vai poder dizer que eu não tentei, porque eu dei minha vida. Mas sempre vão dizer que eu poderia ter tentado mais, me esforçado mais. Escolhi sobreviver do que morrer pela causa errada. Eu não quero ser livre, não quero ser livre. O que eu quero nem tem nome, o que eu quero nem tem nome. Eu não quero ser livre, não quero ser livre. O que eu quero nem tem nome, o que eu quero nem tem nome. Eu não quero
quero ser livre, livre, livre. O que eu quero não tem nome, não. O que eu quero não tem nome, não. 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 Então, nós ouvimos agora a música do Flávio Vitor Júnior, O Que Eu Quero Não Tem Nome. É uma música que expressa muito disso, inclusive o próprio Flávio Vitor Júnior, como é de conhecimento de todos, saiu de uma relação muito complicada dentro de uma comunidade muito famosa, que também não nos cabe aqui citar, mas todo mundo já sabe qual é, e surgiu aí, foram frutos, apesar de que essa música, ele mesmo disse que a composição da música vai muito além de tudo isso, mas é uma música bastante forte para reflexão. Importante, eu estava me lembrando ontem, sobre esse negócio de vacina, que eu paguei uma vacina, essa crise de vacina e tal, então eu procurei pagar para os meninos a vacina. Tudo bem, foi e tal. Quando foi de madrugada, eu estava ouvindo o programa da Universal. Não é que o pastor estava falando o seguinte: vocês que tomaram a vacina estão tudo perdido, que estão marcados para morrer e não podia tomar por causa do sinal da besta, e porque vão pegar AIDS, tuberculose, uma porção de coisa. Eu disse, meu Deus, eu fiquei com a cabeça fora do lugar. Eu liguei ligeiro para Magali, por favor, aí falei com Magali, contei a Magali, minha mãe, não, o pastor acabou de falar aqui, porque eu via eles toda madrugada eu via. Era noite de oração, era de oração, eu gosto muito de orar, sou mulher de oração. E quando eu vi aquilo, eu fiquei decepcionada. Mas graças a Deus as meninas nunca tiveram nada, e tem palavras que é vã, né? A pessoa não sabe falar nada, então inventa. Vai soltando, que a mentira é do diabo. Foi isso que ele fez. E graças a Deus minhas netas nunca tiveram nada, tomaram vacina, então tudo bem para a honra e glória do nome do Senhor. Acho que o maior fruto da questão da fruta, esse fruto normalmente pode ser algo positivo, né? Mas não, uma consequência da questão do abuso espiritual é que a pessoa perde a habilidade, perde a condição de se relacionar com Deus. Ela percebendo o que ela passa, ela se afasta daquele grupo, daquela pessoa, e, por consequência, ela se afasta da igreja, ela se afasta da vida com Cristo, porque ela só aprendeu a ter uma vida com Cristo através daquela pessoa, através daquele grupo, ou pelo que aquele grupo disse. E que Deus é esse? Que Deus é esse que fez ela passar por tudo aquilo? Não faz, a vida religiosa dela perde o sentido. Ela não quer estar mais próxima de algo que fere ela. Isso muitas vezes é culpa dos abusadores. Dessas pessoas narcisistas que centralizam tudo ao redor delas. Tem um caos aqui daqui da minha região, da minha arquidiocese, também não vou citar nomes, não vai, mas quem ouvir sabe de que eu estou falando, que eram pessoas que fundaram uma missão, uma comunidade, sem direção de ninguém, sem direção alguma, era um grupo de jovens, assim, de jovens adultos, que inventaram carisma, viveram sem pudor algum, sem orientação espiritual alguma de qualquer pessoa, seja padre, seja não fosse, e os exageros que eles apontavam, que muitas vezes parece realmente com o que vocês apontaram, de questão, não é só o jejum uma hora de penitência não é o suficiente, faça mais 3, você, por fazer um dia na semana de jejum, faça mais, reze mais, faça mais coisa, nunca é o suficiente, nós estamos fazendo certo, temos que viver a intensidade, viver o radicalismo da fé. Enfim, inúmeras pessoas se desviaram da igreja por causa dessa forma de viver desse grupo, e o próprio fundador desse grupo virou um bandista depois, e puxou alguns com ele, ou seja, a pessoa que estava à frente de um grupo e não tinha solidez da própria fé. Então, por isso que é complicado, por isso que eu tenho que bater nessa tecla de que é complicada a formação dessas comunidades. Tenha atenção, você que é de comunidade, ou você conhece, tenha atenção com as lideranças que você está, tenha atenção com o lugar que você está, veja se não tem essas características de seita, por favor. Mas o ponto é esse, de que
a maior consequência do abuso espiritual é que a pessoa se afasta de Deus muitas vezes para sempre. Porque às vezes ela vai para o mundo, ela quer, às vezes ela tem uma sensação de tempo perdido, ela quer recuperar tudo que disseram para ela que era falso, e ela se joga no mundo para preencher as feridas que causaram nela, muitas vezes se fere mais e não faz um caminho de volta. Então, com relação a essa questão, né, dessa dificuldade em manter a fé após reconhecer o abuso, que isso aí já é um grande passo, para você reconhecer onde você estava, o quão fundo você chegou, o quão dentro de um grupo, ou o quão inclinado você estava dentro de pensamentos de uma pessoa, que às vezes também não é um grupo, às vezes também não é só uma comunidade, né? Porque, por exemplo, o que eu passei se tratava de uma pessoa só. Entende? Às vezes é você e aquela pessoa, às vezes é você e um padre, você e um bispo, que é mais difícil, né? Porque, tipo assim, geralmente você não tem muito contato com bispos, assim, para direção espiritual. Você e um diácono, você em qualquer líder religioso que seja, então, às vezes isso acontece. Então, primeiro, é muito difícil de que você reconheça aquilo, e beleza, reconheci. Como é que eu saio agora? Como é que eu vou me reconstruir agora? Cadê todas as minhas coisas que eu joguei fora? Porque, por exemplo, eu joguei fora todos os meus CDs e DVDs de Cláudia Leite. Todos, de colecionador, assim, de uma vida de coleção. Coisa cara que eu não acho mais hoje. Não tem mais hoje. Tem um álbum específico que é esgotado, que inclusive é o meu favorito. E não tem mais. Como é que eu volto atrás para os livros que eu queimei, para as roupas que eu me joguei fora, porque eu não doei as roupas. Você não doa as roupas porque essa pessoa vai dizer, você vai querer que você vai dar uma pessoa para que essa pessoa também seja objeto de pecado vestindo isso, sabe? Então, como é que você apaga todos os comportamentos que você teve na frente da sua família, na frente de pessoas que conhecem a sua essência, sabe? Pessoas que se organizam ali para fazer vamos buscar de volta, coisas do tipo, sabe? Então, para você sair, reconhecer já é uma grande coisa, mas para sair é muito pior. Tem gente que não saiu até hoje. Tem gente que reconhece e ainda não conseguiu passar da fase do sair daquilo ali, porque não consegue. Tem as suas bases, as suas ideias firmadas naquilo ali. E eu diria ainda duas questões. Primeiro, que eu acho que a pessoa quase nunca reconhece. Acho que só reconhece mesmo quando chega no próprio limite, assim, tipo assim, eu já dei tudo de mim, eu já mudei tudo que podia ser mudado e eu não tenho mais o que dar, sabe? Tipo, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que mudar em mim e você chega em um limite, assim. Ou então você tem uma grande decepção com Deus. Acontece isso muito também com grupos que fortalecem muito a ideia de dons espirituais. Muitas pessoas que acreditam muito no dom de cura e o tal do líder cura todo mundo. E aí, às vezes, essa pessoa perde um parente. Eu conheço pessoas que aconteceram isso. Perde um parente que adoeceu e o senhorzão, suposto curador de gente, não curou. Então, a pessoa começa a entrar em uma crise. Então, muitas vezes acontece isso. A pessoa espera um milagre que não chega. Ou as seitas que marcam a data do fim dos tempos, por exemplo. Aí chega a data e o fim não chega. Às vezes acontece isso. Ou às vezes a pessoa só não tem mais o que doar, não tem mais o que dar de si. Às vezes a pessoa falha porque é ser humano, não é máquina. Às vezes a pessoa que está lá dizendo que não vai comer, ela come. Às vezes a pessoa que está dizendo que não vai mais dormir, ela dorme. Às vezes a pessoa, ela cai, ela não consegue seguir aquele script perfeito. E quando ela cai, ela surta. E essa aqui é a questão, identificar o que é Deus e o que é o homem nessa situação, sabe? O que é que veio de Deus mesmo e o que é que veio dessa pessoa. O que é que foi ordenado por Deus e o que é que foi inventado por essa pessoa. Então, mesmo uma questão muito forte também sobre o abuso e tal, é que a pessoa quer que você seja sozinha, porque sozinha você não consegue sair. Até que nem ele estava falando, quem traz de volta as coisas que eu abri mão? E para quem ouve pode parecer bobo, mas, objetos pessoais. Quem não tem objetos pessoais que são importantes para si? Objetos pessoais que têm relação com sua infância, com sua vida, objetos que têm, que trazem, o que é que faz com que a sua casa seja a sua casa, sabe? O que é que faz com que você seja você, suas características pessoais. De repente você não é mais um indivíduo, você não tem mais aquela individualidade, de repente você é um robô, de repente você não pode mais usufruir do lazer, que era seu lazer, de repente o seu futuro profissional que você tinha, o que é que você quer ser quando você crescer? Você não vai ser mais, porque mulher não pode ser profissional. Então, e aí, o que é que você faz com o seu futuro profissional? E com o tempo que você perdeu desistindo de ser um bom profissional. O que é que você faz com o relacionamento que você desenvolve e tá ali com aquela pessoa porque o líder disse que você tem que estar e aquele relacionamento não te faz bem? O que é que você faz com isso depois? O que é que você faz com as pessoas que você brigou?
Com as pessoas que você chegou na cara daquelas pessoas, disse a ela, eu não vou mais andar com você porque você não é de Deus. Você faz isso com essas pessoas e você faz como para recuperar elas de volta? Para onde vão essas pessoas? Você não ganha elas de volta. A grande possibilidade é que você perca aquelas pessoas para a vida. E a resposta é não ganha, literalmente, você não ganha essas pessoas, mas sabe quem continua vivendo? Sabe quem continua esse ciclo vicioso? E sabe quem tá ali pescando mais pessoas perdidas e cansadas na vida? Aquela pessoa, ela continua ali, ela continua sendo o líder que ela quer ser, ela continua sendo cheio de dons, ela continua tudo. E ai de você de abrir a boca para dizer que não quer mais ter relações com aquela pessoa, não quer mais ter contato com aquela pessoa. Porque a pessoa vai te difamar, e essa é uma outra característica do abusador. E eu comparo também de novo com relacionamentos. Aquele cara que todas as ex do cara são loucas. E depois você vai descobrir as histórias e descobre que o cara batia nelas, que ele estuprava elas, enfim. O abusador religioso, depois que ele vive tendo pessoas que faziam parte do grupo dele, não fazem mais. E ele vive dizendo como aquelas pessoas se perderam. Ele difama essas pessoas. Ele expõe mesmo os pecados dessas pessoas, os existentes e os não existentes, os que ele criou da cabeça dele também. Então ele expõe para a comunidade e eu falo isso de vivência mesmo, tá? Da pessoa chegar para você e dizer, sabe, fulano não anda mais com a gente porque fulano decidiu viver assim, 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 assado. E expõe mesmo a vida daquela pessoa. E aí te ensina também a não andar com fulano. Não fala mais com fulano, não anda mais com fulano. Então aquela pessoa sabe que se ela sair daquele convívio, ela não tem mais vida social, porque assim, ela abandonou toda a vida social dela anterior, ela mandou todo mundo embora, porque ela resolveu ser santa e eremita e perfeita, e ela só tem aquele grupo. E se ela decide sair do grupo, o líder faz de tudo para que o grupo não queira ter mais contato com aquela pessoa, porque aquela pessoa é uma ingrata. E aí só restam dois caminhos. Se você tiver uma base familiar, que hoje em dia é difícil, se você tiver uma base familiar que tem aquela fé que você teve, como foi no meu caso, na minha família católica, você vai aprender a se reconstruir, você vai aprender a enxergar e descobrir quem é você de novo. E você vai aprender a reconstruir uma relação com Deus, na verdade, a construir uma relação com Deus. Porque a relação que você tinha não era com Deus, era uma relação parcelada, mitigada, ali, de certa forma. E o outro caminho é que a gente quer falar aqui, que muitas pessoas só não mantêm a fé, só abandonam a fé, porque as pessoas nunca mais vão conseguir se encontrar de novo. As pessoas nunca mais vão conseguir se reconectar com Deus de novo, criar essa relação com Deus de novo. E se forem pessoas que necessitam de algo para além delas, de algo para acreditar, essa pessoa simplesmente vai mudar de religião. Essa pessoa vai ser uma pessoa espírita, essa pessoa vai ser budista, essa pessoa vai ser qualquer outra coisa. Não diria nada de uma religião do cristianismo, porque estou falando de Deus, de toda forma. Então, a pessoa não conseguiu mais construir aquela relação com Deus. Ela jamais vai conseguir reconstruir aquilo ali. Então, isso é difícil. Como é que a gente acolhe essa pessoa que foi abusada emocionalmente, psicicamente? A pessoa provavelmente está ali tomando remédio depois. Quem tem condições ainda, né, de fazer uma terapia depois, de tomar remédio depois, de fazer um tratamento depois. Porque a realidade aqui não tem. E um outro ponto, assim, que, por exemplo, entre pessoas que já foram vítimas, é mais fácil de acolher pessoas que não são. E as pessoas que não foram, acho que a melhor coisa que se pode fazer é escutar muito quando alguém diz para você que aquele grupo não lhe fez mal, não lhe fez bem, porque o que a gente vê muito são pessoas defendendo os grupos. Essas pessoas olham e dizem, tá acontecendo uma perseguição satânica contra o meu líder. Cara, tem vídeo do teu líder. Tem vídeo do teu líder fazendo coisa que ele não devia estar fazendo e você está dizendo que é uma perseguição satânica, só se Satanás estiver dentro do teu líder. Porque é óbvio, é claríssimo, tem vídeo, áudio, o que quer prova mais evidente do que essa? Então, eu acho que uma grande questão também é a gente poder ter a vivência de catolicismo ampla. É bom que o catolicismo é assim, sabe? O catolicismo não é uma pessoa só, não é um grupinho específico, não é a comunidade tal, não é nem ordem religiosa. O catolicismo não é a ordem beneditina, não é a ordem franciscana, ele faz parte do catolicismo. Mas uma pessoa que, vamos dizer que a pessoa viveu ali 10 anos de ordem beneditina e um dia ela decide que ela não quer, que aquilo não é a vocação dela. Ela não tem que deixar de ser católica por isso. Tem pessoas que viveram anos e anos sendo sacerdotes e depois decidiram que não querem mais ser sacerdotes. O caminho dessas pessoas não deve ser sair da igreja católica. A igreja católica não é só isso. Você não pode ser só padre na igreja católica. E graças a Deus a gente tem conseguido relocar, acolher novamente, mostrar que existem vários caminhos, existem várias formas
mas é importante entender que a nossa relação com Deus não é só aquilo ali, e não pode ser só aquilo ali. Sim, e tocando nesse ponto dos líderes, também a gente tem que compreender que esses líderes, eles não são infalíveis e que eles devem sim ser punidos. Grupos perfeitos não existem, líderes perfeitos não existem, tá? Não, seu líder não está apanhando do diabo, como São Padre Pio, muito provavelmente, tá? Principalmente se encaixar em todas essas categorias aqui. A gente não está negando que existe misticismo na igreja, mas a gente está dizendo que isso ocorre com bem menos frequência do que estão te contando que ocorre. Retornando àquele ponto do começo, eu acho que o que dificulta a denúncia de abuso espiritual dentro da fé católica, dentro da comunidade católica, é justamente o pensamento do líder ser infalível. Às vezes nem infalível, mas o quão é complicado você apontar o dedo para uma autoridade. A gente não somos uma religião que, na praxis, incentiva a autonomia. A gente acaba sempre querendo tomar pessoas para nos guiar, para nos pastorear. E essas pessoas, não só por você, mas a comunidade já coloca uma aura maior nelas, e muitas vezes elas abusam dessa autoridade. Então a gente fica com apreensão, ou às vezes pensando se nós mesmos estamos errados em denunciá-la, em apontar o dedo e dizer que ela está errada. E o medo das consequências que isso vai trazer. A gente só conseguiu criar um ambiente propício para denunciar. Isso está falando de abuso, no caso de pedofilia, de abusos sexuais, uma coisa que já vai para o âmbito criminal, e mesmo assim não era denunciado. Nesse século, quando você teve o escândalo lá na Arquidiocese de Boston, nos Estados Unidos, foi o primeiro grande escândalo de pedofilia revelado dentro da igreja só em 2002, isso já é no século XXI, que o negócio foi tão alarmante, foram fechadas mais de 70 paróquias da Arquidiocese que tinham suspeitas ou envolvimento comprovado dessa rede de abuso, porque isso foi para a mídia, isso estourou de uma forma, de um tamanho que não teria mais como esconder, porque se fosse um caso pequeno, talvez de um padre ou dois padres, isso provavelmente teria sido omitido novamente. Talvez a própria igreja não teria reagido contra. Então, dentro da própria igreja, a gente está passando por um processo muito recente de questionar a autoridade. Coisa que há 50, 40 anos atrás era impossível. Era realmente impossível você ter esse ambiente de denúncia dentro da igreja. Agora que está encarando essa realidade porque não tem mais como encarar, que estamos construindo uma cultura para denunciar e apontar o dedo para essas pessoas e tirá-las da igreja como a gente consegue. E é complicado, porque às vezes elas nem saem da igreja. Então, é difícil falar dessas situações. Isso a gente está falando de questões criminais, de abusos sexuais. Se a gente for... Para a gente começar a criar uma cultura de apontar o dedo para pessoas que realmente cometem abuso espiritual, quanto tempo que isso vai demorar ainda? Olha quanto tempo a gente demorou para apontar o dedo para as pessoas que cometem crimes, e crimes óbvios, que não conseguiriam ser omitidos sem a leniência das outras autoridades também. As pessoas de outras pessoas se aproveitando do seu status, tanto para fazer quanto para proteger o outro que faz. Pois é uma rede muito complicada que a gente desenvolveu e uma situação que a gente realmente não sabe, parece que não sabe mais como fazer parar. Então, a gente precisa abrir, sabe, a mente para a possibilidade de que os nossos líderes não são infalíveis e que isso não faz nem parte da doutrina católica. A infalibilidade papal, por exemplo, a gente crê nela no sentido doutrinário. Então, não é que aquele homem ali é infalível, é que o cargo é infalível, tanto que passa de homem para homem. O cargo é infalível e só. A gente pode acontecer os maiores horrores também por parte do Papa.
Então, quanto mais por parte do padre da nossa paróquia, ou por parte de um líder, por parte de um leigo, por um diácono, por um bispo, não são perfeitos. Então, a gente precisa entender isso. Quando Jesus fala, ele fala isso no Evangelho, ele diz: a ninguém chameis de pai, pois só há um pai, que é Deus. E às vezes as pessoas usam no sentido literal, e os evangélicos às vezes falam: como é que vocês chamam de padre, que é pai? Como chama de papa, que a Bíblia diz isso? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que para ter como pai infalível, figura de liderança e autoridade perfeita, é Deus. E só, fora isso, a gente tem líderes que são necessários para a estrutura da igreja, que foram instituídos pelo próprio Jesus Cristo, mas que não são perfeitos, não são infalíveis. Então, para a gente finalizar isso aqui, acho que a mensagem seria: se você passa por uma situação do tipo, se você vê que a sua espiritualidade ela é sequestrada por outro, não permita. Tente viver uma vida comunitária, que não dependa daquele grupinho apenas, sabe? Que você se sinta tanto em casa em uma missa na tua paróquia, naquela comunidade, ou você se sinta tão em casa assim numa missa do outro lado do mundo, porque você se sente católico, sabe? Verdadeiramente católico. Você está acostumado com os costumes da fé da igreja. Então, que você saiba rezar só, sabe? Se você tem uma situação, você também sabe pedir a Deus auxílio. E você sabe pedir conselho às pessoas, mas não tem que ser só aquela pessoa, sabe? Você não vai morrer e surtar se você precisar de um conselho que seja de alguém que não seja ela, sabe? Exatamente. A gente queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Esse é um episódio um pouco pesado, né? Mas um episódio que a gente tem que falar sobre, sim. Então, o que eu espero de verdade é uma mensagem de alguém que esteve profundamente mergulhada nisso. E olhe, que não pensem vocês que, eu tenho uma mente forte, né? Como as pessoas costumam dizer assim. Eu não sou tão vulnerável, assim, para me adentrar isso. Não pense você que você não é suscetível a isso, né? Porque ninguém deve brincar com os limites da nossa mente, do nosso corpo, principalmente da nossa alma, que é conturbado, né? Então, a minha mensagem que eu deixaria para todas essas pessoas é que você consiga construir uma relação independente com Deus. Independente de qualquer pessoa, que a sua fé tenha base na Santa Igreja de Cristo e só, sabe? Que você consiga construir uma relação com Deus, que você consiga devidamente chamá-lo de Pai todos os dias, e que isso seja suficiente, porque se você conseguir fazer isso, você não vai conhecer ninguém que seja digno de que esteja no lugar de Deus, que você vá e coloque essa pessoa no lugar de Deus. Nem essa pessoa mesmo vai conseguir se colocar, porque você vai, evidentemente, perceber que tem algo errado, que a relação que você tem com Deus é insubstituível. E, para finalizar, vamos botar para fora todos os abusadores da igreja. Então, assim, a mensagem é muito clara. Se você sofre abuso que entre na seara criminal, assim, que seja um abuso sexual, um assédio, não vai contar para ninguém de dentro da igreja. Você vai contar para a polícia. Você vai denunciar. E não acredite quando alguém te disser que você vai estar destruindo a igreja por isso. Você não vai estar destruindo a igreja. Porque Jesus disse que os escândalos viriam, mas aí daqueles de quem vieram os escândalos. Não é da pessoa que denunciar os escândalos. É de quem veio os escândalos. Que melhor seria atar uma corda no seu pescoço, colocar em uma âncora e se jogar no mar. É melhor morrer, é melhor se matar do que fazer o mal às pessoas dentro da igreja. É isso que Jesus disse. Então, quando acontecer uma situação de abuso e alguém disser, esse padre fez isso comigo, esse cara fez isso comigo, claro que a gente também tem que dar o benefício da dúvida. Pessoas fazem denúncias falsas, mas se a gente está tendo várias pessoas denunciando de lugares diferentes, em anos diferentes, existe uma grande chance daquilo ser verdade e a gente não pode fechar os ouvidos porque aqui a gente gosta daquele padre ou porque a gente gosta daquele grupo. Porque a igreja ela precisa ser livre, a igreja tem que ser um lugar de segurança, onde a gente vai buscar segurança espiritual, não feridas espirituais. E temos que ser essa primeira pessoa, né? Porque, geralmente, quando se trata de um grande líder, né? Como foi com um grande líder espírita recentemente, veio uma chuva de denúncias depois. Então, seja essa primeira pessoa. Não deixem crimes prescrever. Exatamente. Mais um ponto, a gente estava finalizando, mas isso aqui é importante mesmo, porque, assim, o crime pode se prescrever, se passar uma quantidade de tempo, cada crime tem uma quantidade de tempo que ele prescreve e não adianta mais nada, a justiça não vai poder mais fazer nada por você. Então, não deixe que isso aconteça. Não acredite assim, tipo, aquele cara fez isso comigo, mas ele mudou. Ele não mudou, ele tá fazendo com outras pessoas. Então, não deixe, denuncie, avise, fale, sabe? E acredite quando as pessoas falarem também. E, basicamente, a mensagem é essa. A gente não adentrou muito a questão do abuso sexual, porque isso é uma questão muito complexa,
muito profunda, e a questão que a gente tem que fazer é muito mais oração do que falar, mas falar também, denunciar. Se está sabendo de alguma situação, denuncia. Mas a gente teria mais propriedade para falar dessa questão do abuso espiritual, e que pra gente é uma porta de entrada, sabe? O abuso sexual no contexto religioso, claro, né? Porque o abuso sexual em outros contextos tem outras histórias. Mas o abuso sexual no contexto religioso, pode ter certeza que ele passa pelo abuso espiritual. Aquela pessoa que te convence. E isso aconteceu muito no caso desse líder espírita, né? Do João de Deus. As pessoas e as mulheres dizem nas denúncias, eu não imaginava que ele estava fazendo comigo uma coisa sexual. Porque ele era muito santo. Ele estava ali, para mim, ele estava fazendo alguma coisa comigo espiritual. E depois que foram perceber que aquilo era estranho pra caramba. E é isso, galera. Denuncie. Exatamente. Sigam o que Gabi e Ellen falaram. Assim, denuncie. Eu, particularmente, não tive muito o que falar sobre o tema. Por isso que eu falei que estou aqui para aprender, para ouvir. E eu espero que quem tenha escutado até aqui tenha aprendido também e leve, né? Envie para os amigos, colegas, porque é uma mensagem bastante importante. Eu acho que eu não posso fazer um encerramento melhor do que já foi feito. Então, o que eu só peço ao ouvinte e a quem o ouvinte possa conhecer, que possa estar passando por uma situação semelhante, seja atento ao seu irmão, ao que o seu irmão está fazendo, a como ele está agindo, a quem ele está nas mãos, porque às vezes você pode ser a única salvação dele, porque ele não vai acordar sozinho, ou vai acordar quando ele já não puder mais ter nenhuma relação com Deus, porque destruíram todas as que ele tinha. Então, o que eu peço é isso. Observem. Às vezes você pode estar começando a passar por uma situação assim, você acha que você não é facilmente convencido, mas você é. Qualquer pessoa está sujeita a esse tipo de situação. E procure a Deus. Procure a Deus sem o intermédio dessas pessoas. Às vezes, se você não está se adaptando a uma espiritualidade, não fique se forçando a entrar naquele lugar. Deus quer ter uma relação com você, uma relação única. E você não vai ficar sozinho na igreja. Você não vai caminhar pro buraco. Você não vai ser aquela pessoa, uma pessoa solitária. Deus não vai te deixar desamparado. Deus não deixa nenhum servo dele desamparado. Então também não tenha medo de enfrentar a solidão. Às vezes você enfrenta um pouco, mas tudo isso é passageiro. Muito mais vale a relação que você tem e as feridas que você vai deixar de ter ou vai poder curar. Não desista de Deus pelo que fizeram com você. Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.